naquela primeira semana, né, naquela primeira queda do petróleo. Acho que logo ali no comecinho dessa crise toda a gente bateu um papo, né? E aí, de lá para cá, a gente teve assim, outros eventos com alguns fundos e é impressionante como esse roadshow foi possível ser tão rápido e barato, né? Acho que vocês nunca devem ter conversado com tanta gente em tantos lugares e tão rápido se conectando com tantas pessoas, né? Não, é impressionante mesmo. Até mostrar, porque assim, eu sou analista de formação, tá? E eu posso falar qualquer coisa, mas o dado, ele prevalece. Então, eu vou até mostrar um dado para vocês, um pouco da espinha dorsal, que é o nosso processo de investimento. Peraí, deixa eu abrir aqui. Que é o conjunto de reuniões que a gente faz aí com empresas que a gente investe, possíveis investidas, e toda a cadeia de relacionamento aí, sempre com o objetivo aí de gerar convicção em cima dos casos que a gente investe ou novas ideias de investimento, né? Gabriel, você está como co-host aqui se você quiser espelhar a sua tela, você consegue também. Eu consigo? Tá consegue. Bom. Então deixa eu share espelhar. screen aqui. Screen to PowerPoint. Ok, share. Então, isso daí é um dado que eu sempre gosto de mostrar, que acho que já mostrei para vocês algumas vezes, que é basicamente o número de interações que a gente faz aí por mês, separados no nosso histórico, desde o momento que a gente começa a fazer o acompanhamento aí, em 2018, janeiro de 2018. Tá? Então, é um nível que a gente rodava aí próximo aí de 80, 90, tá? E no último mês, a gente bateu 151 reuniões em 4 analistas dos mais diversos setores, tá? Então, vamos pensar no segundo grande mês de quarentena, tá? O mês passado tinha sido 130 e poucos, tá? Então, é um número muito, muito expressivo que a gente realmente consegue ter de interações com empresas investidas, porque essa é um pouco a espinha dorsal do nosso processo, tá? Então, em cima desse conjunto de interações, tá? Até balizar um pouco, você vê que o segmento que a gente mais gastou tempo e energia no mês passado, tá? Que é nessa tabelinha aqui, foi utilities, basicamente energia elétrica e saneamento, tá? Em cima de uma posição que a gente tem hoje de Eneva e uma nova posição que a gente tem de Sabesp, tá? O segundo grande ponto é healthcare por motivos óbvios. Pensando dessa possível fusão aí com a SGT? Na verdade, assim, a gente está no ativo muito menos pela fusão e muito mais pelo carrego do emprego do capital, tá? O que acontece? Eu acho que diferente de outras negociações, a sinergia potencial é mais baixa, tá? Juntando a AES com a Eneva, tá? Mas a gente entende sim que é uma empresa que tem uma capacidade diferenciada de alocação de capital e, consequentemente, um excepcional carrego, tá? Então, claro que a STT é o exercício de uma dessas opcionalidades em relação à alocação de capital. A gente gosta do deal, mas ele não é transformacional para a empresa, que é um pouco diferente quando a gente fala de deals transformacionais do Natura e Avon. Natura e Avon é realmente uma transação aí que muda a empresa de patamar, porque são empresas que competiam, pensar no Brasil, tá? E um era o principal competidor do outro, então ganha muito em sinergia em relação de preço, e uma empresa que era tocada lá de fora, no Brasil. Você sabe como que os gringos tocam empresa no Brasil, né? Então, o brasileiro sempre tem uma capacidade diferenciada de tocar. Então, a gente entende realmente que a sinergia numa Natura Avon é muito maior do que uma sinergia que você vai ter com uma AES a Eneva, caso ela venha a ser concretizada, tá? Mas só voltando aqui, o grande ponto isso é a espinha dorsal do que a gente faz, o conjunto das interações, e só no mês passado, tá? E acho que tiveram 2 feriados no mês passado, 150 reuniões aí em 20 dias úteis que a gente está falando. Então, é um conjunto de reuniões e interações muito, muito, muito grande, tá? Então, o que é tecnologia, Marzotto? O que é tecnologia? TOTOS. Legal. Tá? É uma posição que a gente tem também importante no portfólio hoje. Né? Eu estava estudando um pouco, né, sobre interação, correlação dos mercados, né? A gente sabe que, por exemplo, o nosso mercado ele é muito correlacionado com lá fora, né? Então, lá fora sobe, aqui tende a subir também. Lá fora cai, aqui vai tender a cair também. Com exceção quando o Moro cai, quando tem esses fatores idiosincráticos do Brasil, né? Exatamente. Que aí é onde existe a descorrelação, né? Isso. São nesses fatores. Mas, assim, eu estava vendo, né, que, por exemplo, tecnologia lá fora ele 20% a 30%, né, da composição do S&P, mas a TIR é perto de 50% do S&P vem de tecnologia.
A atribuição da performance do S&P é muito concentrada em tecnologia. Quase 50%, né? Então, assim, a grande diferença é porque a bolsa lá ela é bem mais jovem, né, do que a bolsa aqui, bem mais nova. Ou seja, 50% de bolsa de tecnologia lá. E aqui chega a ser o quê? 1%? Nossa, nem isso. Eu acho que deve ser menos de 1%, porque a única empresa no segmento de tecnologia da Bolsa Brasileira é TOTVS. Tá? Apesar que a gente tem outras empresas aí no segmento como um todo. Né? Tem uma Local Web, que apesar de ser uma empresa de tecnologia, a gente coloca dentro do pacote de e-commerce. Tá? Você tem uma B2W também, que teoricamente é uma empresa de e-commerce pura, tá? Que está dentro do pacote de tecnologia também. Tá? Então, mas o grande ponto, Rafael, é o seguinte, tá? Se você olhar no Brasil hoje, tá? Você pergunta para onde vai a bolsa? É muito difícil saber para onde vai a bolsa em si. Por quê? Existem 3 grandes grupos de empresa que a gente basicamente não controla. Tá? 25% da bolsa é banco. Tá? Então, se a contribuição social aumenta de tal forma que vai para 50%, a bolsa vai derreter por causa de bancos. Tá? Então, 25% é bancos. 10% vale. Tá? Então, se você falar para mim quanto vai estar o preço do minério no final do ano, eu consigo te falar, basicamente, dar um proxy de onde eu acho que vai estar a bolsa. Tá? E os outros, quase 10%, é petróleo. Tá? Então, 10 petróleo, 10 minério, 25 banco, quase metade. A gente fala que é a velha economia. Né? Então, e por outro lado, tem outro... de petróleo, né? Esse aí foi o assunto aí do mês. Quando a gente se falou lá no comecinho de março, a gente até brincou que, né, que não sabia qual era o chão do petróleo. Não sabia quando ele ia parar de cair. Mas eu acho que nenhum analista imaginava que ia chegar a menos $35, né? Mas esse negócio aí tem um fator técnico importante desses menos $35. Tá? Isso daí não é a realidade, é um contrato futuro, porque assim, o que acontece no setor de petróleo? Tá? O setor de petróleo ele sempre foi muito apertado, então você tinha mais ou menos 100 milhões de barris de oferta com 100 milhões de barris de demanda. Tá? E como você tinha a OPEC junto com os russos e Estados Unidos trabalhando de uma forma coordenada, nunca houve grandes aumentos de oferta de tal forma que pressionasse o preço. Tá? O grande ponto pelas questões relacionadas aí à briga Rússia-OPEC, tá? Os árabes aumentaram em 5 milhões de barris a produção, então dos 100 foi para 105, tá? Desbalanceando um pouco enquanto a oferta estava no 100. Tá? Junto com essa questão do desbalanceamento pelo aumento da oferta, tá? Então, o início de uma quebra aí do cartel, você teve o quê? A queda da demanda, porque hoje não é só o Brasil que está em lockdown, o mundo como um todo. Tá? Avião está no chão, os carros estão parados, o transporte como um todo hoje é bem menor. Tá? Então, o que isso impactou? Então, a oferta e demanda, que era de mais ou menos 100, levou a oferta para 105, pela questão dos árabes querendo brigar com os russos, tá? Junto com a demanda caindo para 70. Então, criou um descompasso muito grande. Tá? E, consequentemente, o preço do petróleo, dos 50 e tantos dólares, caiu. Tá? E o grande ponto como era uma indústria muito justa em termos de oferta e demanda, nunca houve capacidade grande de armazenamento. Tá? E por não haver o armazenamento, a partir do momento que você morre com o primeiro futuro do índice, tá? Do índice do derivativo, no caso, tá? Você tem a entrega física. E a entrega física custa. Tá? Então, isso aí foi uma questão muito técnica. Tá? E o grande ponto, então, até contando o retrospecto, a gente tinha uma posição de Petrobras importante dentro do fundo, sendo que a posição da Petrobras importante dentro do fundo era muito mais em cima de um caso micro do que um caso macro. E o que era o caso micro? Era uma empresa que tinha sido saqueada nos últimos governos, tinha tido uma mudança de gestão, com foco em otimização dos campos de produção, então, basicamente, em cima de pré-sal e refino sudeste, desinvestimento de tudo que não era core, e realmente focando em geração de valor. Tá? Uma empresa que, na época, era muito alavancada, tá? ia começar a colher os seus frutos. Tá? O grande ponto que, como o macro passou em cima do micro, o play de Petrobras virou basicamente um play de preço do petróleo. Tá? Então, foi exatamente esse momento que a gente saiu da posição de Petrobras, de fevereiro para março, tá? Desinvestindo, porque a gente não queria ficar refém do preço do petróleo. Tá? No início do mês de abril, a gente voltou a ter a posição, mas em cima de um outro frame de investimento. Não em relação a um caso micro de Petrobras, mas sim em relação a uma empresa que
ela tem o break-even operacional muito próximo dos 25, 28 dólares de Brent, tá? E a gente estava tendo algumas sinalizações importantes em cima da indústria produtora que existiriam cortes adicionais de produção, como realmente aconteceram. Tá? Então, o que acontece? As pessoas estão olhando muito o petróleo curto, tá? Que oscila bastante. Mas o que a gente gosta de olhar é sempre o petróleo longo. Então, o petróleo longo está bem ancorado hoje nos 45, 50 dólares. Tá? Então, esse é um pouco. Mas hoje... Né? Isso. Então, hoje, o caso de Petrobras ele é muito mais dependente do preço do petróleo do que era no passado, porque teve uma descontinuidade do preço do petróleo. E a consequência direta disso daí é que a gente é um caso muito mais global do que microfundamentado. Tá? E, consequentemente, é uma posição menor dentro do fundo. Mas a gente voltou a investir na posição. Tá? É interessante isso de curva de petróleo, né? Que normalmente o normal do petróleo é estar em backwardation, né? O futuro está mais barato do que hoje, né? Isso, e está oposto, né? E agora entrou em contango, depois desse grande problema. Hoje ela reverteu. De semana passada para cá subiu aí mais 100%, né? 150%, estava em 10 dólares. Na verdade, eu nem olho o WTI, tá? Eu olho sempre o Brent. O Brent que você deve usar mais como referência, tá? Pela questão da Petrobras e afins, que WTI, a parte do Texas, afins, é menos utilizável aí para a questão aí da Petrobras. Eu olho muito o Brent e olho a curva longa, tá? Então, esse que é um dos pontos. Tá? Então, a gente voltou a investir em Petrobras, mas o caso de Petrobras hoje é diferente do caso do passado. O caso do passado era um caso muito micro, mas no preço do petróleo atual, você depende muito mais do macro do que do micro. Tá? Então, esse que é o ponto. E até acho que contextualizando um pouco aí tudo que a gente tem feito nos últimos meses, tá? Então, para a gente chegar no portfólio, então contar um pouco o filme, tá? Para a gente realmente chegar no portfólio que a gente está hoje, que a gente está acreditando. Tá? Então, aí, meados para o final do mês de fevereiro, a gente devia ter mais ou menos 20% de caixa. Depois, final do mês de março, uns 13% de caixa. E hoje, na verdade, na virada do mês, a gente chegou na nossa menor posição de caixa histórico. Tá? Hoje temos basicamente 2% de caixa. Então, estamos 100% alocados, porque a gente não pode estar mais alocado, porque o caixa são os proventos que a gente não recebeu ainda, dividendos de empresas que a gente investe. Então, estruturalmente, a gente não tem mais caixa. Para a gente comprar alguma coisa, a gente tem que vender alguma coisa. Tá? Então, mais uma vez, sempre as nossas decisões de investir ou desinvestir num papel são definidas e eliminadas, tá? Pela questão de margem de segurança, a diferença entre o preço e o valor justo. Como conceito, a gente não compra uma ação porque cai e não vende uma ação porque sobe. Tá? Então, em cima disso daí, contar um pouco os movimentos que a gente fez aí ao longo dos últimos 2 meses e meio, 3 meses. Tá? Então, primeiro, acho que um processo aí de reciclagem importante do portfólio, tá? De desinvestimento de alguns setores que a gente entende que ou eles devem ser muito prejudicados com essa questão aí do coronavírus, ou a velocidade de recuperação deve ser muito mais lenta. Tá? Então, acho que o primeiro grande segmento é bancos. Tá? Então, a gente acabou desinvestindo aí de Banco do Brasil e depois Itaú. Tá? E se provou até agora, pelo menos, uma decisão muito acertada. Então, apesar de ser empresas que negociam muito próximos dos lows de valuation, de price to book, tá? A visibilidade que a gente tem em relação à recuperação de resultado ainda é muito, muito baixa. Tá? E querendo ou não, acho que até usando o argumento, porque eu não sei quem estava aí no começo, mas ouviu, hoje a Bolsa Brasileira ela tem uma participação de bancos muito grande. Então, o profit pool dos bancos na Bolsa como um todo é muito representativo. Longe de acreditar que os bancos vão acabar, tá? Mas eu entendo que claramente outros segmentos ex-banco devam ganhar participação na Bolsa como um todo, de tal forma eu entendo que tem uma possibilidade muito maior de composição de capital olhando para frente. Tá? Depois de bancos, o setor de educação, que basicamente foi um setor que a gente desinvestiu, tanto de Cogna e Edux. Cogna era uma posição mais antiga, tá? Edux era uma posição um pouco mais recente, aí do começo desse ano. Tá? Muito em relação a um segmento que cresce pouco no Brasil, naturalmente. As empresas eram empresas que ainda estão com uma estrutura de capital que não é estrutura de capital adequada, então todas elas têm um pouco de dívida. Tá? Foi um dos primeiros segmentos que sofreu muita pressão de preço, redução de custos de mensalidades e afins. A gente tem uma preocupação grande em relação à recuperação do ciclo de desemprego, pelo menos para os próximos trimestres, de tal forma que o mercado potencial dessas empresas acaba sendo um pouco menor.
Tá? E, querendo ou não, o business de educação é um business de escala. Tá? E a questão do ensalamento deve ser bem ruim olhando para frente, porque vai ter todas as questões relacionadas aí a distanciamento social e afins. Então, todas as universidades, faculdades e até as escolas que tinham, sei lá, 10, 20, 30, 40, 50 alunos, acho que certamente, olhando para frente, o número de alunos por sala deve se reduzir. Tá? Então, a consequência direta é que a gente entende que a margem de segurança e a visibilidade que a gente tem nesses investimentos hoje é menor e mais comprometida. Tá? E, por último, o grande segmento que a gente desinvestiu, que foi um segmento que a gente sempre teve um grande carinho, porque nunca tive muito preconceito de que não dá para investir em negócio ruim ou negócio bom. Tá? Então, o segmento de aviação, a gente desinvestiu aí final do mês de fevereiro de Gol. Tá? Então, em cima de, claramente, uma empresa que caiu muito. Pode ser que você ganhe muito dinheiro comprando Gol hoje, tá? Mas parece para nós, no ponto atual, um negócio strike ou canaleta, porque a empresa fica mais 1, 2, 3 meses parada, a empresa pode quebrar. Tá? Então, não sei se vocês viram hoje, que começou a ter o desenho do plano do BNDES, as empresas vão fazer omissão de dívida, tá? O BNDES deve encarteirar 1/3 disso daí, o resto vai para o mercado. Ele está falando de CDI mais 12 ou CDI mais 14, mais ou menos, que seria o custo de funding, com warrant. Então, você tem uma call implícita aí, que se a ação andar, você ganha. Então, assim, pode até ser que a gente entenda que, de alguma forma, comprar esse tipo de instrumento tenha uma relação de risco de retorno melhor do que comprar efetivamente o equity da Gol, da Azul ou até Latam. Tá? Então, esses foram os 3 grandes segmentos ou setores que a gente desinvestiu. Tá? Então, a gente fez também um processo de reciclagem de um setor específico, basicamente o setor de saúde. Então, a gente continua muito convicto aí com o setor aí de saúde como um todo, mas no momento a gente tinha uma posição de Sul América, que é uma empresa aí não verticalizada, tá? E a gente entende que no ponto atual a verticalização é muito bom, porque você tem capacidade de controle da sinistralidade, da frequência afins. Então, a gente fez uma troca de Sul América por GNDI, Grupo Notre Dame Intermédica. Tá? Então, inclusive, por isso que eles se beneficiaram muito recentemente, né? Não entendi, desculpa. Notre Dame, esse último trimestre, eles se beneficiaram muito justamente com isso, com o uso da rede própria, né? Isso reduziu bastante os custos deles. Na verdade, assim, a gente gosta muito das teses das empresas verticalizadas, seja elas os amigos de vocês da Apivida ou a GNDI. Tá? O grande ponto é que a gente deu preferência pela GNDI na época, pela questão de exposição, basicamente aí no Sudeste. Tá? Então, o Sudeste foi a região a sofrer com essa questão do coronavírus. Tá? Então, querendo ou não, a gente está um pouco adiantado em relação a vocês aí no Nordeste, primeira coisa. Tá? E segunda coisa, a curva de crescimento de adição de vidas tem sido mais benigna aí para a GNDI. Então, a gente gosta muito da tese do setor das empresas verticalizadas, mas hoje a gente dá um pouco mais preferência aí à GNDI. Tá? Então, esse foi o grande grupo aí que a gente fez de reciclagem. Tá? E tem outros segmentos ou setores que a gente começou a investir ou aumentou a nossa convicção. Tá? No caso aí de saúde e beleza, eu já comentei agora há pouco a Natura. Tá? Então, foi uma empresa que sofreu bastante aí, a gente entende que é um negócio muito bom, muito bem tocado. Claro, tem um driver de consumo básico de Brasil, consumo cíclico de Brasil, mas tem uma opcionalidade muito grande em relação às sinergias da Avon com Natura. Tá? E outra empresa que é a Raia Drogasil. A Raia Drogasil, aí, há 1 mês e meio atrás, a gente adicionou uma empresa que a gente sempre admirou, gostou bastante, mas nunca teve a margem de segurança adequada para a gente investir. Tá? E outras 2 empresas que a gente investiu aí no segmento que eu coloco de outros, foi TOTUS, tá? Junto com o Eneva. Tá? Até vou abrir o portfólio para vocês, para ficar um pouco mais... Peraí, deixa eu só ver onde está aqui. Até para vocês entenderem como que está o portfólio. Presentations. Aqui. Teve até uma pergunta aqui no YouTube também, sobre justamente essa parte de tecnologia, né? Que muito se falou lá fora, né, desse carrego e do índice, e essa escassez, e como uma das poucas representantes,
Então, tem apresentado bastante pergunta, né, para a gente justamente sobre essa parte de tecnologia. Se pudesse comentar um pouco. Eu vou passar em cima de todos os portfólios, Sim, a gente vai tocar tese por tese, tá? Acho que é até mais organizado. Então, esse é o portfólio como ele era aí no final do mês passado, tá? Então, uma semana atrás. Tá? Tiveram pouquíssimas mudanças aí para o portfólio hoje. Tá? Hoje, o principal grupo de empresas dentro do portfólio são as empresas aí dentro do consumo doméstico. Então, 45% do portfólio são empresas do consumo doméstico, sendo que o principal grupo, esse quadrante aí do canto superior esquerdo, são as empresas vinculadas ao e-commerce. Tá? Isso dentro daquela tese que eu chamo de tese secular da penetração do varejo online dentro do varejo como um todo. Tá? Então, basicamente, são 3 grandes teses, tá? Com lojas americanas, porque querendo ou não, lojas americanas e B2W, B2W acaba sendo subsidiária aí das lojas americanas, Magazine Luiza e Local Web. Tá? Local Web, você vai falar, porra, mas não é uma empresa aí de tecnologia? Sim, tá? Mas a cerejinha do bolo aí, que a gente chama, é basicamente ser o provedor de serviço, o gateway para a indústria do e-commerce. Tá? Hoje é uns 20%, 25% do negócio, é um negócio que tem a maior capacidade e potencial aí de crescimento. Tá? Indo caso a caso, então, lojas americanas, até para vocês entenderem, né? É uma posição que a gente tem já há um bom tempo aí dentro do portfólio, tá? E a loja americana eu gosto de separar sempre em 2, né? A parte física e a parte digital. A parte física, a grande vantagem das lojas americanas é, com toda essa questão do lockdown, fechamento do varejo como um todo, algumas varejistas elas têm a possibilidade de ficar abertas, que são farmácias e drogarias, postos de gasolina, supermercados, bancos e lojas de conveniência. Então, as lojas americanas entram, aquelas que não estão no shopping, claro, tá? No contexto aí de lojas de conveniência, então elas ficaram abertas. Tá? Então, não sei se vocês tiveram oportunidade aí há 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, na Páscoa, vocês passavam na frente de uma loja americana na semana da Páscoa, tinha fila que rodava o quarteirão. Tá? A consequência direta, para você ter ideia, o ticket médio das vendas das lojas americanas nos últimos 2 meses saiu de 40 e poucos reais para 70 reais. Tá? É uma empresa que ela basicamente tem sido beneficiada nessa crise como toda, basicamente porque todas as outras varejistas acabam tendo fechado. Tá? E na parte online, tá? Ela vai muito bem, obrigado, mas não somente ela. Tá? Então, querendo ou não, existe hoje uma demanda menor, tá? Mas, claro, a pessoa que tem uma demanda, ela não tem a loja física para comprar, ela vai para a internet. Tá? Então, assim, tem números assustadores de crescimento aí para B2W, Magazine Luiza, e até Via Varejo, que eu coloco num grupinho ali de baixo, tá? Em relação à sua parte online. Tá? Então, falei um pouco de lojas americanas. Magazine Luiza, certamente ela tem a parte física que ela acaba sendo prejudicada, porque suas lojas estão fechadas, começaram a voltar ao longo aí dos últimos dias, tá? Mas o grande ponto é para vocês entenderem, né? O que a gente gosta de ter? Empresas que realmente, de alguma forma, vão utilizar essa crise para se fortalecer seus principais pilares. Tá? Estava tendo até um call agora há pouco com o Fred, né, que é o CEO da Magalu, comentando do que eles conseguiram fazer, o que eles esperavam fazer em 50 semanas, eles fizeram em 5 semanas. Né? Toda essa questão do parceiro Magalu, que é aquela plataforma que hoje tem basicamente 200 mil vendors credenciados, tá? Para basicamente trazer o pequeno varejista ou até a pessoa física que hoje está desempregada ou com seu varejo fechado para a sua plataforma. Tá? Então, era um projeto que eles imaginavam que fosse demorar quase 1 ano para fazer, fizeram em 2 semanas. Tá? Frete gratuito para todo mundo. Uma empresa que tem hoje uma posição de caixa de quase 10% do seu valor de mercado. Tá? Uma posição de caixa aí de 7 bilhões de reais, caixa líquido. Tá? Então, quando a gente vê tudo isso daí, claro que ela deve ser pressionada aí nos próximos trimestres, mas no momento que tudo isso aí passar, ela sai muito mais forte, muito mais fortalecida. Tá? E, por último, a questão aí de Local Web. Local Web eu já comentei um pouco, que tem a parte que vocês conhecem a Local Web, que é o provedor de internet, afins, tá? Mas do provedor de e-mail, tá? Não de internet. Mas a cerejinha do bolo, basicamente, essa questão aí de ser o gateway, a trabalhar na unificação das plataformas do e-commerce para os pequenos varejistas. Tá? Então, eu que sou um pequeno varejo, eu gostaria de vender o meu produto no marketplace do Mercado Livre, da B2W, da Magazine Luiza, da Via Varejo, eu contrato a Local Web, que faz basicamente a unificação entre todos aí os marketplaces. Tá? Então, esse basicamente é o principal tema
que eu chamo aí do nosso portfólio, que é o tema aí das empresas que beneficiam do aumento de market share do varejo online no varejo como um todo. Tá? Hoje o varejo online representa menos de, sei lá, 5%, 6% do varejo como um todo, e a gente entende que, especialmente pelo coronavírus, a gente tem uma mudança grande aí de hábitos que deve, de alguma forma, acelerar essa questão aí do aumento de penetração. Tá? O segundo grande grupo, essa caixinha aí dentro do consumo doméstico, no canto inferior esquerdo, tá? Empresas dentro de saúde e beleza, tá? Basicamente 4 empresas, tá? Sendo que dessas 4 empresas, uma é uma adição nova aí desse último mês, tá? Que é a Natura. Tá? Então, basicamente, a gente tem o melhor modelo de negócio do setor na questão de saúde, tá? Que é a GNDI, Grupo Notre Dame Intermédica, junto com a Apvida, mas pela questão de momento operacional, a gente prefere hoje GNDI. Raia Drogasil é uma outra empresa que acabou sendo beneficiada com essa questão da crise do coronavírus e afins, então é um dos poucos segmentos, junto com o supermercado, que tem visto vendas crescendo, tá? Em relação aí ao ano passado, tá? E é das poucas empresas também que não mudou o seu plano de expansão de loja. Tá? Então, querendo ou não, pensa, o varejo como um todo ele deve ser prejudicado, muita gente deve morrer no meio do caminho, deixando disponível pontos melhores para ela, e certamente ela vai ter a capacidade de absorver esses pontos e melhorar o seu footprint nacional. Tá? Qualicorp, que basicamente é uma solução jabuticaba do Brasil, a questão aí aos planos individuais, então ele vende o plano por afinidade, o coletivo por adesão. Né? Então, mais uma vez, acho que mais essa questão de saúde deixa latente a questão de pessoas precisarem do plano de saúde, tá? Uma tese que a gente gosta bastante também. E, por último, Natura, que eu comentei agora há pouco, que teve uma mudança aí estrutural aí de ambiente competitivo, com a junção dos maiores competidores, com ganhos de sinergia muito, muito importantes, e a gente entende realmente que tem uma capacidade diferenciada de composição de capital olhando para frente. Tá? Então, esse é o segundo grupo aí de termos de importância dentro dessa tese aí de consumo doméstico. Terceiro grupo são as empresas eu chamo de vestuário. Tá? Então, certamente são empresas que estão majoritariamente fechadas, porque suas lojas estão em shoppings. Então, Lojas Renner e Centauro. Lojas Renner é a líder incontestável no varejo de vestuário brasileiro, com a participação aí de um market share do varejo de vestuário de menos de... É um dígito, tá? de market share, 6%, 8%. Tá? E Centauro, basicamente, é uma quase monopolista no varejo esportivo, tá? Varejo, quando a gente pensa em lojas físicas, tá? Então, a gente sempre tem uma discussão de quem que é o segundo player dessa indústria. Você pode falar que existe uma Decathlon, mas a Decathlon ela tem um outro conceito de lojas e afins. Certamente a gente entende que é uma empresa aí que tem uma capacidade muito grande de crescimento e de dobrar suas lojas aí nos próximos anos. Tá? Logo antes desse programa de lockdown também a Centauro pegou a Nike, né? Isso, esse que é o grande ponto. Ela tem exclusividade hoje da Nike. Tá? E o quarto grupo, em termos aí de importância dentro dessas teses de consumo doméstico, é aquela tese que eu chamo de, não é tese secular, mas a tese geracional de empresas de rent-a-car. Tá? Então, a gente tinha basicamente 2 empresas, uma concentração importante em Localiza e uma posição menor em JSL, que era Júlio Simões, uma exposição indireta em Movida. Tá? E ao longo aí dos últimos 2 meses, a gente desinvestiu de JSL, basicamente concentrando o nosso investimento em Localiza. Tá? Então, a gente prefere claramente ter a melhor empresa do setor, sabendo que as luzes estão baratas. Então, melhor empresa, com melhor histórico de execução, maior escala. Tá? Então, a gente concentrou o investimento aí em Localiza, mantendo a posição aí do setor como um todo. Tá? E a Hertz lá fora faliu, né? Aparentemente. A Hertz faliu. Na verdade, entrou em Chapter 11. Contratou a maior consultoria, né, lá fora para... Isso. O grande ponto é que hoje a Localiza só usa a marca Hertz, né? Porque ela comprou as franquias da Hertz aqui no Brasil e ela usa a marca Hertz lá fora nos aeroportos, basicamente onde o Brazuca vai para ter a identificação. Então, você vai para Orlando, Fort Lauderdale, Miami e afim, você vê a marca Localiza Hertz. Tá? Então, com isso, a gente fecha aí quase 50% do portfólio que são as empresas de consumo doméstico. Tá? Mas uma pergunta, o Júlio Simões tem uma grande participação lá dentro de Movida, né? Isso, na verdade, eu coloco de rent, tá? Eu não falo de rent-a-car. Quando a gente olhava esse grupo, eram empresas de aluguel, de veículos, seja caminhões ou automóveis, tá? No caso de JSL,
Um terço é aluguel de carros, um terço é aluguel de caminhões, então 60 e poucos % a gente está falando de aluguel como um todo, e o resto é logística. Logística que tem um componente importante aí de dependência de PIB. Tá? Então, até por isso, de ter essa dependência de PIB, a gente tem pouca visibilidade hoje, a gente entendeu que a margem de segurança estava mais adequada em Localiza, então foi exatamente o que a gente fez. Concentramos o nosso investimento em Localiza. Tá? Perfeito. O segundo grupo, em termos de importância, é o grupo aí de commodities. Tá? Então, basicamente, são 5 empresas, com Vale, tá? Que basicamente o caso da Vale é um caso de China. Tá? Então, a China foi o primeiro país a sofrer com lockdown, e certamente é o primeiro a voltar. Tá? Então, Vale é uma posição aí que a gente tem no fundo, junto com Petrobras. Petrobras eu comentei agora há pouco, muito mais em relação à questão do melhor equilíbrio de oferta e demanda e preço do petróleo. Tá? Então, basicamente isso. Via Varejo, mais uma vez, eu entendo que é uma empresa que está num processo de turnaround, tá? E, consequentemente, eu coloco dentro desse grupo aí de commodities ou empresa sem franquia. Tá? Mas é uma empresa que hoje a gente tem uma visibilidade muito boa em relação à capacidade de geração de resultado aí para os próximos trimestres, tá? E tudo que o management tem feito aí entrega realmente uma empresa melhor. Então, ela caiu muito no mês de março, em abril, se não me engano, ela subiu quase 60%, 70%. Tá? É uma empresa que a gente manteve no portfólio, não fizemos nenhum tipo de ajuste. JBS, que é mais uma vez, o ciclo de proteína continua muito forte, tá? Vamos lembrar que 80% das suas operações são operações fora do Brasil, então é um business estritamente dolarizado, e hoje a gente está falando mais de um câmbio mais próximo do 6 do que do 5. Né? Então é uma empresa que se beneficia bastante disso daí. E por último, o Rumo, que a gente coloca de commodities, que apesar de ser uma empresa de transporte ferroviário, ela transporta commodity. Né? Então ela basicamente se beneficia bastante também desse câmbio mais elevado e de todas as exportações que ocorrem para a China como um todo. Tá? Então esse é o segundo soja, grupo. Né? Exato. Tá? Então esse, em termos de importância, é o segundo grupo aí para o portfólio como um todo. Então vou falar que exclui Via Varejo, que é uma empresa que não é dolarizada, né, por natureza, tá? É uma empresa em reais, mas hoje quase 20% do portfólio é um portfólio que tem empresas que de alguma forma se beneficiam de um real mais desvalorizado. Tá? O terceiro grupo aí, shoppings, construção e propriedades, tá? Com basicamente na parte de construção e incorporação, Trisul e Ezetec, que são as empresas aí, únicas empresas caixa líquido no segmento, no setor delas. Tá? São empresas aí de nicho, no caso de Trisul, só Zona Sul de São Paulo, classe A, no caso de Ezetec, só São Paulo e Grande São Paulo, classe A e B. Tá? Então, empresas com muito foco, muito bem contratadas e muito bem vendidas. Tá? Seguido de Multiplan, que é a empresa líder e referência de shoppings do Brasil. Vamos lembrar que os shoppings dela estão 100% fechados, aí hoje a gente tem pouca visibilidade em relação da abertura. Tá? Mas o grande ponto é, olhando hoje os preços e o que o mercado precifica, tá? A gente entende que hoje proporciona uma excepcional margem de segurança. Tá? Duratex, que é a segunda derivada aí dos lançamentos da Trisul e da Ezetec, tá? Basicamente na parte de painel de madeira, na parte aí de acabamentos e de revestimentos. Tá? E por último o BR Properties. BR Properties é uma empresa aí de propriedades comerciais, basicamente Rio-São Paulo, tá? E eu gosto sempre de falar que o caso do BR Properties é muito particular, né? É como se você tivesse comprado seu apartamento ontem por 100 unidades monetárias e o teu vizinho de cima esteja vendendo hoje esse mesmo apartamento com 50% de desconto, tá? Isso é um pouco o caso de BR Properties, uma empresa que negocia hoje já quase 50% o valor líquido dos seus ativos, tá? Então, uma empresa que a gente gosta bastante, tá? Mas é uma posição também pequena dentro do portfólio. Quarto grupo aí, bancos e serviços financeiros, com B3, maior posição desse grupo. Tá? Mais uma vez, é uma das poucas empresas aí, junto com o Raia Drogasil, junto com uma B2W, que a crise, a questão do coronavírus, foi favorável para ela, para a dinâmica de resultado dos próximos trimestres. A DTV de bolsa, a B3 hoje, vamos separar em dois grandes negócios, né? Antiga Bovespa e antiga BMF. Bovespa chegou a bater a DTV diária acima de 40 bilhões de reais, tá? Tivendo uma média de 15 a 20. Tá? E a parte de BMF vai muito bem, obrigado, porque o aumento da volatilidade impacta o número de negociações. Tá? E a RPC, que é a receita por contrato, acaba sendo estritamente dolarizada.
e hoje a gente tem esse câmbio mais próximo do 6 do que de 5. Né? Então, é uma empresa que, mais uma vez, tem uma revisão positiva de números e resultados olhando para frente. Tá? E Itaú é uma empresa que a gente desinvestiu aí no começo do mês passado, tá? Apesar de achar que ela tem uma valuation interessante quando você olha o price to book dela, é um XP próximo de 1,3 vezes valor patrimonial, tá? Mas ainda tem uma dinâmica muito incerta de resultado olhando para frente, e mais uma vez, a gente enxerga outras empresas, outros negócios com uma perspectiva muito mais saudável, sem a nuvenzinha competitiva e regulatória que os bancos enfrentam. Tá? Então, até 2 semanas atrás, a gente estava falando de contribuição social subir para 50% nos bancos. Tá? Então, apagaram essa questão e afins, mas o banco sempre vai ser o vilão da história. Né? Então, a gente entendeu que, no ponto atual, pela visibilidade de resultado e afins, a gente tem outras alternativas de investimento muito mais interessantes. Tá? E no segmento de outros, aí, basicamente, 3 empresas, tá? Com TOTVS, que é uma posição aí que a gente adicionou no mês de março, Eneva também no mês de março, e Sabesp, que é uma posição nova aí desse mês. Tá? Uma posição aí que tem um nível de desconto importante. O grande ponto é, a Sabesp é uma das maiores empresas de saneamento básico do mundo, né? Então, um ativo muito estratégico em um segmento que o Brasil é muito deficiente. Então, de alguma forma, o modelo regulatório deve ser aprovado num curto espaço de tempo, tá? Vamos imaginar até o final do ano, e isso daí tem muito valor estratégico, até uma possibilidade, uma opcionalidade aí de privatização. Tá? Mas também é uma posição pequena dentro do portfólio como um todo. Desse grupo de outros, a maior posição que a gente tem dentro do fundo é TOTVS, tá? Que é uma posição de uns 4%, Eneva 3%, tá? Dá 7%, e Sabesp um pouco menos de 2%, 1,5%, para ser mais preciso. Tá? E quando a gente soma todas as empresas, tá? Olhando ela como uma holding, então é um portfólio que tem uma capacidade de crescimento de lucro esperado para os próximos 3 anos, em médias analisadas aí de 26% ao ano, 2% de dividendo, então o retorno de dividendo mais lucro é 28%, e um re-rating, então um ajuste ao ponto cíclico dessas empresas aí de 6 pontos percentuais. Tá? Então, se tudo acontecer na forma e na velocidade que a gente imagina, a gente espera que nos próximos 12 meses a cota do fundo deva se apreciar em mais ou menos 34% ao ano. Tá? Hoje, descontando todas as empresas ainda nos 13%, tá? Que é pegar os juros de 10 anos de Brasil e colocar 5 pontos de prêmio de risco. Tá? Então, esse é um pouco a nossa visão de portfólio como um todo. Tá? E, acho que em linhas gerais, é isso daí. Eu acho que o grande ponto, eu falei bastante do que a gente fez aí como gestor, né, ao longo dos últimos meses, desde tirar a posição de 20% de caixa que eu tinha para hoje algo muito próximo de zero, tá? E além de, claro, uma reciclagem importante de algumas empresas, alguns nomes que a gente entende que vão ter uma capacidade diferenciada de composição de capital olhando para frente, tá? Claro, algumas podem ser de alguma forma penalizadas no curto prazo, como uma Multiplan, uma Lojas Renner, uma Centauro, mas são empresas que a gente entende que vão utilizar essa crise para fortalecer os seus principais pilares e, quando sair realmente mais fortes. Tá? E tem o meu lado também como pessoa física, o que a gente tem feito. Tá? Então, ao longo dos últimos meses, tem tido muito aporte de nós, dos sócios como um todo. Até tem, acho que um gráfico, onde que está? Espera aí, um segundinho só. Que fala um pouco como está o breakdown, né, do que a gente tem de patrimônio proprietário e patrimônio de terceiros. Né? Então, hoje, quando a gente olha a pizza, quase 60% do capital que a gente tem é um capital que eu chamo de capital que a gente tem a gestão discricionária, né? Capital meu, dos meus sócios e pessoas diretamente relacionadas a gente, e 44% são nossos parceiros. Né? Então, realmente, a gente tem um alinhamento muito, muito grande com todos os nossos investidores. Tá? E todo mundo sempre me pergunta se a Bolsa, beleza, bateu 63 mil pontos, voltou para os 80 e tantos, agora baixou dos 80, se é hora de comprar bolsa ou afins. O que eu gosto sempre de falar é o seguinte: pela primeira vez na história do Brasil, a gente está tendo uma crise, e essa crise está sendo combatida com antídotos diferentes que a gente via no passado. Né? Então, pelo menos as crises que eu me recordo, era câmbio para cima, juros para cima. Né? Então, pela primeira vez, a gente vê hoje um juros brasileiro, aí pelo menos os juros curtos, muito mais próximo dos juros americanos. Tá? Isso traz, de alguma forma, uma angústia das pessoas de tomar mais risco para basicamente rentabilizar o seu capital. Se vai ser um bom investimento nos próximos 3 meses, 6 meses, eu não sei. Tá? Mas olhando o nosso horizonte de investimento, aí, que são 3 anos, realmente a gente entende que estamos num ponto muito diferenciado aí de multiplicação de capital olhando para frente. Por quê? Tá? Então, tem um dado que eu gosto de mostrar,
Aqui. Esse gráfico eu mostro sempre para vocês, né, que são os ciclos de multiplicação de capital da Bolsa como um todo. E, para nós, claramente, a gente só está no início desse ciclo. Tá? Mas, quando a gente olha preço, que para nós é mais importante de tudo, esse é um Shiller PE, então ajustado pela questão do ciclo. Tá? Então, hoje a gente está muito mais próximo de um desvio padrão abaixo da média histórica de múltiplo da Bolsa como um todo, tá? E realmente nos demonstra que, em termos de precificação, a Bolsa está barata. Tá? Se vai materializar no curto ou longo prazo, eu não sei. Tá? Então, a gente olhando, claro, o nosso horizonte de investimento, a gente realmente tem muito conforto e convicção de estar realmente muito alocados. Tá? Mas isso daí não vai mudar em nada do que eu falava um mês atrás, quando a Bolsa estava nos 63 mil pontos. E de lá para cá, a gente subiu 20%. Tá? Então, curto prazo tem um componente muito mais aleatório de sorte e não de competência. Tá? Então, eu sempre peço, olhando os próximos 3 anos, sem dúvida alguma, as pessoas têm que ter mais dinheiro na Bolsa, tá? Até porque renda fixa não paga nada. E quando a gente olha hoje as alocações, né, você deve olhar a indústria de fundos de investimento como um todo, né, que é uma indústria aí de chegou quase 6 trilhões de reais, né? Dada essa perda nominal de capital, de patrimônio que teve como um todo, é uma indústria que está mais próximo dos 5,5%, alguma coisa, tá? 7% só investido em bolsa. Porra. E hoje, se você deixar o dinheiro em renda fixa, tá? Você não bate a inflação. Tá? Não é que você tem perda real de dinheiro. Tá? Então, qual é o melhor lugar para você estar protegido? Em boas empresas, bons negócios. Eu gosto sempre de usar exemplos como Renners, Localizas, que mesmo nos últimos 10 anos, que foram anos aí difíceis de Brasil, com impeachment, governo de esquerda, mudança de governo e afins, políticas equivocadas, tá? Foram empresas que conseguiram crescer 2 dígitos na média todos os anos, tá? Lucro. Então, esse é um pouco o que a gente entende, o que a gente vislumbra olhando para frente. Tá? Tu tocou em um ponto bem interessante, né, de inflação. Acho que foi o principal tema aí falado ontem, hoje, né, principalmente pela decisão do Copom ontem. Perfeito. De fazer o corte de 75. Né, e a principal motivo para fazer esse corte foi justamente falando de uma pressão deflacionária. Né? Uhum. Só que quando a gente vai fazer a decomposição do IPCA, a gente vê que, por exemplo, alimentos e bebidas compõem 18% do índice, né? E se a gente for fazer uma comparação ano contra ano, ou seja, esse mesmo período ano passado, teve uma inflação de 18% nesse setor, né? Então, acaba que o IPCA está sendo bem pressionado para baixo por conta de todos os outros parcelas, né? Transporte, principalmente, que é o segundo maior, na verdade é o maior, né? Dentro do índice do IPCA, com participação ali perto de 20%. Mas a gente tem o quê? O índice de inflação para o produtor tem subido nos últimos anos, né? Em algum momento, o produtor vai ter que repassar para o consumidor. Porque nem todo mundo, por exemplo, em Dias Branco, ela precisa de trigo, né? O lucro dela caiu muito por conta do trigo. Então, algum momento vai ter que repassar, né? Então, o que tem muito se falado de ontem para hoje é de um eventual problema grande de inflação, né? Uma crise hiperinflacionária. Como é que você tem visto esse cenário, né, de um evento ali de hiperinflação por conta dessa baixa repentina aí dos juros, né, que foram muito rápidos os cortes? A gente fala de 50% de corte do ano passado para cá, né? Perfeito. Mas a atividade econômica caiu muito também, né? Então, sim, um dado que eu gosto sempre de mostrar é esse daqui. Tá? Esse é o hiato do produto. Porque o que acontece? Quando se cria pressão inflacionária, quando o seu PIB está muito próximo do PIB potencial, tá? De tal forma que é difícil expandir a capacidade, então sobe-se o preço. Tá? Então, isso daí a gente não está colocando ainda o efeito recessivo que teve pela questão do coronavírus. Então, hoje o hiato do produto ele é muito grande. Tá? Me fala que empresa consegue repassar preço hoje? Ninguém. Mesmo a empresa que tem seu produto dolarizado. Vamos pensar o carro. Tá? Porque a gente usa bastante o exemplo do carro, porque o carro é muito importante para a Localiza. Tá? Então, hoje, vamos pensar em um ano, o câmbio deve ter subido o quê? 50%? Tá? Você acha que o carro, basicamente, ele tem aço e plástico, que são componentes dolarizados. Você vê alguma possibilidade hoje de alguma montadora vender carro mais caro? O montador não está vendendo. Então, o ponto é a inflação existe quando tem demanda. Quando não tem demanda, não existe. Tá? Então, esse é o principal ponto. E reduzir juros
parece fazer sentido. Mas reduzir juros gera outras consequências, que é a questão do câmbio. Tá? Mas o ponto é, qual que é a principal variável de contaminação do câmbio para a inflação? São os produtos tradables, né? Basicamente as commodities, tá? E petróleo. O petróleo está nos lows históricos. Tá? Então, eu ainda enxergo, na visibilidade que a gente tem, uma tese muito benigna em relação aí à inflação. E se a gente tiver inflação, vai ser pelo motivo bom, porque se ativou a demanda. Tá? Mas, assim, dado o hiato do produto, que só se ampliou aí nos últimos anos, nos últimos meses, tá? Então, acho que é muito difícil você ter um repique inflacionário. Muito, muito difícil. Tá? Então, ó, uma coisa, vamos pensar itens que estão na nossa cesta de consumo. Educação. Você mesmo falou, Rafael, que tem a medida aí na Assembleia do Ceará de 30% para baixo. Sim. Deflacionário. Preço do combustível na bomba, tá? Não caiu os 30%, 40% que caiu na refinaria, mas caiu 10% a 15% pelas contas que a gente faz. Tá? Hoje é muito... Tudo que tem sido feito é para redução de preço, não aumento de preço, porque não tem demanda. Imagina, tá? Eu não sei se vai abrir na próxima semana, daqui a um mês ou daqui a 3 meses, mas quando abrir o shopping, imagina aquela loja da Centauro, aquela loja da Loja Sênior, que está estocada. O que ela vai fazer com o seu produto? Fazer um saldão, vai fazer um Big Black Friday, tá? Vai desovar tudo, deflacionário. Tá? Então, quando a gente vê tudo isso daí, todos os componentes eles são deflacionários. O único componente que não seria deflacionário seria o pass-through via câmbio. Tá? Mas o principal ponto onde poderia impactar o câmbio, que é na parte de transporte e combustível, você teve o Black Swan do petróleo. Né? Então, hoje, com as informações que a gente tem hoje, tá? Eu tenho pouca preocupação em relação à inflação. Tá? Pouca preocupação. É o sétimos paribus, né? Sétimos paribus, né? Então, novos fatos, a gente pode ter uma opinião distinta, mas pelos fatos que eu conheço hoje, tá? Essa é a opinião que a gente tem. Tá? O Gabriel, viu o resultado do seu mês de abril, né? O fundo subiu 16 e a bolsa subiu 10. Essa diferença que você ganhou do Ibovespa foi em cima dessas ações, desses 45% da composição do fundo? Vamos lá. Acho que eu tenho aqui esse negócio. É na outra. É na outra? É no book, né? Deixa eu ver. Como é que está a operacionalização de vocês? Se adequaram bem de operacionar home office? Super bem, super bem. Tá? Então, esse é o... Tá chegando para vocês? Tá sim. Então, o fundo, deixa eu só aumentar, visualizar, modo tela cheia. Isso. Então, o fundo subiu 16,1, o Ibov 10,3, né? Então, isso. Via Varejo, Lame e Magalu. Tá? Então, são as teses aí de varejo online. Tá? Depois, Localiza, Petrobras, TOTUS, BTG, Betol, Localweb. Na verdade, tudo subiu, né? Tudo subiu. Então, esse é um pouco... felizmente, o que a gente perdeu no mês de março, a gente recuperou no mês de abril. Tá? Quer dizer, se tivesse uma posição maior em Via Varejo, então, a sua diferença do Ibov ia subir bem bastante, porque vocês não fizeram nada em Via Varejo, né? Não fizemos nada. Pra você ter ideia, a posição ela chegou, no pior momento de março, chegar abaixo de 2,5%. Hoje ela voltou a ser uma posição de 5%, sem nenhuma movimentação. Tá? A gente não fez absolutamente nada. Porque o que acontece? Isso daí foi um caso que gerou muito debate interno, tá, Elísio? Porque, mais uma vez, o que a gente começou a fazer no final de fevereiro, começo de março? Direcionar recurso e capital em empresas que a gente entende que teriam uma perenidade grande. Então, empresas referências nos seus segmentos, nos seus setores, com a estrutura de capital adequada, com as melhores gestões. Tá? Então, são as Renners, as Localizas, os Itaús, as B3. Tá? E a discussão que a gente teve de Via Varejo, as Magazine Luiza, né? A discussão que a gente teve aí de Via Varejo, que é uma empresa que estava num processo de turnaround, tá? Ela não tinha a estrutura de capital adequada, então, de todas as empresas competidoras, é a única que tinha dívida. Tá? Magazine Luiza é caixa líquido, a Betol é caixa líquido, tá? A Meli é caixa líquido. Tá? Então, ela não tinha estrutura de capital adequada e tinha um management novo.
muito capaz, alinhado e afins, mas existiam diversas incertezas, por ser um play de turnaround. Então, a gente discutiu bastante, tá? Em cima de todas as conversas que a gente teve com os executivos, com as interações, com diversas pessoas, a gente viu que realmente a empresa estava se beneficiando da crise como um todo. Tá? Então, não tinha nenhum risco de ruptura, tá? Mesmo não tendo a estrutura de capital adequada, a gente, de alguma forma, entendeu que valeria a pena manter a posição. A gente conseguiu ser macho o suficiente de dobrar a aposta. Tá? Então, o retrospecto é fácil de olhar. Então, mas a gente manteve a posição pela questão, aí não foi sorte, foi competência e pela capacidade analítica, tá? A gente acabou não desinvestindo, tá? A gente manteve a posição. Pô, se até o Warren Buffett, ele não usou todo o caixa que ele tinha, tá? Então, eu não tenho aumentado via varejo, não me sinto tão mal. Se o mercado der uma realizada, aí você falou que está sem caixa agora, você chega a fazer alguma operação de short, vender alguma empresa, vender alguma e comprar outra? Não, zero. Caixa ou não? Não, zero operação de... Hoje a gente está com zero caixa, então tudo para comprar a gente tem que vender, tá? Então é um rouba-monte. Então, por exemplo, a gente está discutindo as empresas aí do segmento de distribuição de combustível. Tá? Então, para a gente comprar Ultrapar, Cosan ou BR Distribuidora, alguém tem que doar a posição. Então, eu, que sou analista de distribuição de combustível, tenho que convencer os meus outros sócios, os outros analistas, que BR Distribuidora é melhor que Via Varejo, Lojas Americanas, Magalu, Localiza, Petrobras, Tostos, BTG Pactual. Assim que funciona. Tá? Em cima de fatos e dados. Tá? Então, se eu não tiver essa capacidade, a posição não entra no fundo. E por quê? Até o ponto... É o seguinte, quando a gente olha o portfólio como um todo, até mostrar uma outra aqui, esse é o portfólio como um todo. Tá? Ele deve estar pequeno para vocês visualizarem. Tá? E a gente pega todos os nomes, aquela última coluna do lado direito, que é o retorno total esperado do portfólio, do nome e, consequentemente, do portfólio. Tá? Então, o ponto é, a penúltima linha, que é a linha do caixa, ela rende 0 em termos reais. Tá? Que é uma inflação de 3,4 e um CDI de 3. Tá? Então, eu não posso deixar dinheiro em caixa se eu tenho empresas, negócios com premissas muito conservadoras que me compõem de 93%, que é o caso de Via Varejo, até 15%, que é o caso de Magalu. Tá? Então, por que não tem um Magalu e tem um caixa? Tá? Então, não faz sentido. Tá? Então, de alguma forma, a gente vê e roda diariamente esses modelos para ver se tem alguma empresa que ela deve ser desinvestida ou não. Tá? E essa posição claramente pode ser doadora para qualquer outra. Tá? Então, isso é um pouco o que a gente faz. Mas respondendo de uma forma objetiva a tua pergunta, estamos 100% investidos. Para comprar alguma ação, a gente tem que vender alguma coisa. Tá? Entendi. Interessante. Pessoalmente, né, o pessoal está começando a falar que vai vir uma realizada, que o mercado subiu meio que reto dos 63 em pontos, né? Então é interessante essa perspectiva um pouco mais diferente de estar mais convicto com as posições que estão em bolsa, né? Principalmente também traz um conforto muito grande, é isso exatamente isso que tu falou do custo de capital, né? Que o teu custo de oportunidade hoje, né, o CDI está quanto, né? Exato. Esse que é o grande ponto. E assim, o pessoal fica falando que a bolsa subiu, o S&P está quase 3 mil pontos novamente, né? Então, acho que as pessoas esquecem disso daí. Quando você olha, até vou mostrar um gráfico para vocês, tá? Quando você olha a bolsa brasileira na ótica do investidor estrangeiro, tá? Isso, sem juízo de valor, que se a gente está, em termos estruturais, melhor ou pior posicionado, tá? Mas quando a gente vê, só um segundinho que eu vou abrir aqui e olhar os últimos 5 anos, tá? Eu vou stop sharing e é só um segundo que eu vou jogar para lá. Aqui. Se a gente olha aqui, share, a bolsa em dólar, tá? Não sei se vocês estão conseguindo ver. Sim. A bolsa em dólar está 13 mil pontos, tá? O low que teve naquele dia de 63 mil pontos foi 12, quase 13 mil. A gente está muito próximo do low em dólar. Tá? E a gente teve um preço inferior a isso daqui na Dilma, abaixo de 10 mil pontos em dólar. Tá? Então, voltou, mas não voltou.
tá? A realidade mundial é juros muito baixos, tá? Pouca inflação, uma necessidade de alocação em ativos de risco. Tá? E hoje realmente a gente entende que existem diversos ativos de excepcional qualidade, como uma Magazine Luiza, como uma Lojas Renner, como uma Localiza, como uma B3, como uma TOTUS, como a Raia Drogasil, uma Natura, que tem uma capacidade muito diferenciada de composição de capital olhando para frente. Tá? E são empresas que, sem menosprezar a questão da recessão que a gente pode enfrentar, e até mesmo a relação à saúde pública, tá? Mas são empresas que têm uma capacidade diferenciada de se fortalecer com essas crises. Tá? Então, a gente ouviu da Lojas Renner, por exemplo, de que essa crise vai ter varejista que vai quebrar, tá? Ela vai pegar ponto desses varejistas e vai continuar se expandindo, como sempre se expandiu. Crise é bom para empresa boa. Tá? A empresa ruim ela quebra. Tá? E num mercado, mesmo menor, ela consegue crescer. Então, isso é um pouco a coisa que a gente enxerga. Para o próximo mês, para os próximos 3 meses, eu não sei. Tá? Então, realmente, a gente entende, dado os juros e dado o ponto que a gente está de bolsa, que realmente estamos num ponto diferenciado aí, olhando para frente de multiplicação de capital. Tá? O que eu tenho sentido aqui, Gabriel, é que os clientes eles estão muito mais maduros em relação a tudo que está acontecendo. E eu tive pouco saque aqui no escritório, a gente precisando tirar dinheiro. E eu também tenho ouvido isso de outros gestores que, na verdade, captaram muito dinheiro e tem dados também que entrou mais de 37 bi no mês de março de pessoa física. Então, o número de pessoas físicas operando em bolsa aumentou muito. Então, você acha que também isso ajuda a fortalecer o nosso mercado? Sem dúvida, Eliso. Deixa eu te falar uma coisa, você vai sair hoje de bolsa, você vai colocar o dinheiro aonde? Tá? Imagina, vamos pensar assim, um cara que comprou bolsa, que está perdendo 30% no ano, ele vai pegar esses 30% e vai comprar em renda fixa, sendo que alguns caras de renda fixa perderam 5%, 6% em março? Então, se é para correr risco, tá? Corre risco no lugar certo. Tá? Corre risco no lugar certo, porque hoje renda fixa não paga. Tá? Renda fixa não paga. Então, para mim, não é a questão da... Claro, não é que as pessoas estão mais maduras, mas o mercado hoje está em outro nível de patamar de juros, de tal forma que você não tem um CDI. Essa é a primeira correção que você tem de mercado, no qual, se o cara tinha 10% de bolsa, o cara teve perda nominal de patrimônio. Tá? Nas últimas, pensa, o cara tinha 10% de bolsa, a bolsa caía 30%, mas você tinha 90% do patrimônio no CDI de 14%, o cara ficou no 0 a 0. Tá? Ficou no 0 a 0. Daí o cara, beleza, tira o patrimônio e vai para a renda fixa. Então, hoje, pela primeira vez da história do Brasil, a gente tem uma queda de juros. Você pode discutir comigo se ela é sustentável ou não. Tá? Mas eu não conheço ninguém que fala que os juros do Brasil, a Selic vai voltar para 2 dígitos. Você tem caras mais negativos que vai para 6%, 7%, e caras mais otimistas achando que fica nos 4%. Mas Selic não vai subir para ser o que era antigamente. Tá? Então, isso naturalmente vai fazer um processo de educação. Tá? E do nosso lado também, você não teve resgate, a gente não teve. A gente teve a aplicação líquida no mês de março, aplicação... Não, e ficamos 0 a 0 no mês de abril. Tá? Sendo que, quando a gente olha... eu sempre te falo, né? Eu gosto sempre de... Eu valorizo muito o trabalho que vocês fazem na Conceito, especialmente você, Liso. Porque o que acontece? A pessoa física, que ela não está amparada com alguém que está trabalhando nas caixinhas de quanto tem que ter em bolsa, quanto tem que ter fundo imobiliário, quanto tem que ter em renda fixa, quanto tem que ter multimercado, vem a crise, ela não sabe o que fazer e resgata. Tá? Quando você realmente pensa nas caixinhas e tem uma pessoa inteligente, pensando realmente quanto é o certo, quanto não é certo e afins, esse cara vai te ligar e fala, não, seguinte, sabe aquela posição que você tinha em renda fixa que está rendendo 0? Agora é hora de você aumentar a sua posição de bolsa. Você não me encheu o saco nos últimos 3, 4 meses que a bolsa estava subindo muito, você tinha pouca bolsa? Então, agora é hora de colocar. Tá? Então, é por isso que esse negócio valoriza muito o trabalho de pessoas que realmente fazem um negócio sério como vocês, tá? Que realmente estão junto do cliente. Porque... Me fala, quantas vezes você chegou para cliente teu, tá? E teve que justificar porque você tinha pouca bolsa no ano passado? Pô, a bolsa está subindo 30, 40, e o cara fala, porra, por que eu só tenho isso de bolsa? Porque você está vendo a parte boa, tem a parte ruim. Tá? Em algum momento eu vou te dar notícia ruim. E nesse momento você tem que colocar mais capital. Tá? Pergunta daquele cara que falou que tinha pouca bolsa no ano passado, se ele falou que você estava errado no mês de março. E se esse cara quis colocar mais dinheiro em bolsa? O cara ficou com medo. O cara ficou com medo. Mas esse cara, quando ele não tem o Elísio para ligar, quando não tem a Conceito por trás,
o que ele faz? Ele vai na plataforma da XP, do BTG, do Safra, do Itaú, ver quanto que está caindo, e ele tomar a decisão de comprar aquele fundo que mais subia, ele faz o que resgata. Então, a gente teve alguns resgates aí ao longo dos últimos 2 meses. Fernando, você me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que a somatória de resgate não deve ter dado R$100 mil. Não, não deu mesmo. E nós, sócios, colocamos mais 50. dinheiro. Tá? E nós, sócios, tá? Eu falo assim, a gente teve uma captação líquida boa nos últimos 2 meses, mas teve muito gol de mão. Né? Porque eu, Fernanda, o Rodrigo, o Gustavo, todo mundo colocando mais capital aí no fundo como um todo. Tá? Isso é legal. Isso é bom. Isso que dê game mesmo. Pro bem e pro mal, né? Exato. Agora, a inclinação da curva de juros está muito grande agora, né? Muito alta, muito alta. Os DIs curtos caindo, os DIs longos subindo bastante, né? Então, a gente está tendo uma inclinação muito grande. E aí, o governo começa a falar de fazer um quantitative easing aqui também, né? E poder também interferir na curva de juros. Só que funciona um pouco diferente na impressora de dólar e impressora de real, né? Moeda fraca é moeda fraca, né? Não tem jeito. Então, o que acontece, tá? Eu acho que a gente não fez nesse formato a apresentação no mês passado, tá? Mas no mês passado, quando eu falava... Lembra aquele retorno aí de 30% que eu falei do portfólio esperado para os próximos 3 anos em médias anualizadas? Tá? Esse número era 60%. 55%, para ser mais preciso. Tá? E eu falava que o primeiro componente de performance no curto prazo era o re-rating, que era aqueles juros que tinha batido 9, os juros de 10 anos, tá? Deveria, de alguma forma, fechar para dar toda a reprecificação, tá? Seja uma queda dos juros nominal ou a redução da inclinação. Então, você até fez a conta de padaria. A Bolsa bateu 63 mil pontos, tá? Quando o juros real bateu 9,3. Hoje, o juros de 10 anos está 7 ponto alguma coisa. Tá? Então, fechou 200 pontos e tem aquela regra de padaria que cada 100 bips é 10% de bolsa, que foi o que voltou. Tá? Então, a reprecificação que teve de bolsa, basicamente foi o juros longo, que estava nos 9 e tanto, voltou para 7 e tanto. Tá? Então, o ponto é, hoje você tem 2 do curto com 7 do longo. 600 bips aí de... 500 bips aí de inclinação de juros. Isso é sustentável? Não. Tá? Então, ou esse juros curto está errado, tá? E a gente deve ver como um aumento da inflação, que foi outro primeiro questionamento, ou esse juros longo, ele está errado, deveria ser menor. Tá? Então, o grande ponto dessa inclinação ela vai se reduzir, pelo motivo de inflação, pressionando o curto, ou pela questão do longo. Tá? O grande ponto é que, se você olhar, não o Brasil isolado do mundo, mas pega o Investment Grade Bond nos Estados Unidos com o High Yield Bond nos Estados Unidos. O spread abriu também. Então, o que acontece? Em movimento de aversão a risco, o spread como um todo abre. Tá? Então, acho que em algum momento, nas próximas semanas, as coisas devem voltar à normalidade, deve ter uma compressão natural. Vamos só falar uma coisa, a gente teve 2 meses e meio, 3 meses aí desde do carnaval e parece que passou uma década já. Parece que passou uma década. Isso é verdade. Tá? Então, é muita coisa nova e todo dia. Então, vamos só nessa semana. Nessa semana, a gente já perdeu o Moro, a gente já perdeu o Guedes, a gente já teve o Bolsonaro vetando e desvetando a questão do reajuste do funcionalismo. Então, assim, em menos de uma semana. Tá? Então, anteontem o câmbio estava 5,40, hoje o câmbio bateu 5,80. Então, está muito nervoso e muito dinâmico. Já está dando o Guedes como perdido? Então... Aqui é com emoção, né? Já não basta o coronavírus, você tem emoção política. Mas você acha que o Guedes vai sair também? É complicado. Eu não acho nada. Aí a gente abre uma cerveja e faz um papo de bar, não sei. Isso é muito difícil. Tá? Na verdade, se for pensar em termos concretos e racionais, o cara tem uma cabeça, tá? Mesma coisa, coloca um cara que é velho investor para fazer equity hedge, não vai dar certo. Tá? O cara veio com uma proposta, tá? Com uma cabeça de fazer a equalização das contas públicas e afins. Teve esse grande problema do coronavírus e afins, teve que se adaptar, mas é bem fora da linha básica de raciocínio dele. Tá? Então, eu sinceramente não sei, eu só sei que ele foi conduzido ao posto de ministro da Economia com um objetivo, e esse objetivo ele foi desvirtuado por questões lógicas, tá? Mas eu não sei, isso que eu acho. Sim.
Mas é engraçado que o mercado entrou em consenso, está todo mundo vendendo em juros longos, todo mundo. Toda vida que o juro sobe, a gente olha na cota dos fundos e a gente consegue ver quem que está, quem que não está, e está todo mundo vendendo em juros longos. É impressionante. A gente abre a cota diária e é quase que um consenso aí que tá, realmente os juros longos vai convergir para o curto, né? Porque na verdade é muito yield, né? É muito yield. Na realidade atual, né? Porque o juros curto está muito baixo e o juros longo ele está muito alto. Né? Sim. E até uma coisa interessante, né? Que hoje, conversando, você começa a conversar com as empresas de financiamento, esses juros curtos de 3%, ele não existe, na verdade. Né? Porque toda empresa está captando hoje a CDI mais 3, CDI mais 1,5. Tá? Então, em outras palavras, os juros ex-post acaba sendo maior. Né? Então, tem que sempre tomar cuidado com alguns ajustes que você tem que fazer. Eu não conheço nenhuma empresa que captou 110 do CDI. Eu conheço diversas empresas que captaram. Hoje, o Magazine Luiza captou, há um mês e meio atrás, a CDI mais 1,5. Tá? Há 3 semanas atrás, Lojas Americanas captou a CDI mais 3. Tá? Então, tem que tomar um pouco de cuidado com esses juros curtos também. Tá? Sim. A gente teve aqui algumas perguntas no chat do YouTube. O Raul pediu para falar um pouco sobre a parte de Petrobras, né? Como é que você vê curto, médio e longo prazo. E também falando também perguntaram sobre B3. Quando a gente olha assim para os pares, né? Quais são as vantagens que ela tem comparando com os pares mundiais? E também perguntaram aqui no chat, falando um pouco sobre o risco de abrir uma nova bolsa aqui, né? Isso vai abrir. Vai começar por de trás para frente. Bolsa no Brasil vai abrir na questão aí do trading, tá? Vai ser um cliente na parte de depositária da B3, tá? Mas o ponto é, para abrir, precisa ter um nível de liquidez X, tá? A regra de bolsa que o pessoal usa na indústria precisa ter mais ou menos 7 a 10 bilhões de dólares de ADTV, tá? Então, hoje a gente está longe desse nível, especialmente pela questão do dólar. Tá? Então, vai existir uma competição, mas quando o mercado brasileiro for maior, e até aí a B3 vai se beneficiar bastante. E a B3, como empresa, ela tem duas alternativas. Tá? A alternativa 1, tá? Que eu acredito que ela não vai seguir. Tá? Ela não mexe o preço dela, e ela vai ter um competidor. Tá? Então, ela vai ter uma fatia do mercado menor, mas com um economics melhor, ou, o que eu acredito que vai ser a alternativa que ela vai seguir, ela vai ser mais agressiva em preço, tá? Mas vai ter 100% dos economics do mercado. Tá? Então, porque querendo ou não, você pega todos os últimos movimentos competitivos que houveram, né, na parte de adquirência. Putz, se a Cielo e Redcar lá atrás tivessem sido pressionado mais o economics no curto prazo, não teriam 15 adquirências. Tá? Se a Localiza lá atrás não tivesse sido um pouco mais agressiva em preço, ela não teria dado oportunidade para uma Unidas e para uma Movida. Tá? Então, exemplos da indústria demonstram que vale a pena, de alguma forma, você sacrificar os econômicos no curto prazo para, de alguma forma, proteger o seu poder de mercado. Tá? Então, assim, vai ter competição na Bolsa, a competição deve acontecer inicialmente na parte de Bovespa, como um todo, tá? E isso daí é até saudável, mas só vai existir essa competição se o mercado for grande. Se o mercado for grande, quer dizer que o mercado primário voltou. Aí a B3 está ganhando muito dinheiro. Tá? Então, eu gosto sempre de olhar para tomar decisão em B3 a precificação. Tá? A B3 ela tem uma vantagem de ser monopolista no Brasil, tá? Mas ela segue à risca os seus competidores internacionais. Né? Então, eu gosto sempre de mostrar esse gráfico quando eu falo de B3. Um segundinho. B3. Share screen. Aqui. Então, esse é um pouco a tese qualitativa que a gente tem aí de B3. Tá? Essa é a quantitativa. Então, o que a gente espera aí de lucro para os próximos anos e afins. Tá? E o grande ponto que eu gosto sempre de olhar é como a empresa está, a B3, que é esse gráfico do canto da lateral direita, então é um múltiplo de preço-lucro
para os próximos 12 meses, em relação a uma média de empresas comparáveis. Então, é a Bolsa de Singapura, a Bolsa de Mercados Emergentes. Então, a empresa ela sempre teve um desconto muito grande. Então, lá atrás, o setor treinava 15 vezes, ela 10, e o setor teve um re-rating importante de 15 para 25, e ela hoje está 21. Tá? Então, toda a gordura ela começa a ir embora. Tá? O ponto é, a gente aumentou a posição, a gente comprou essa posição na última compra aqui, ó. Justamente quando ela estava negociando abaixo de 20 vezes lucro, tá? E o setor como um todo estava negociando nos 22, 23, então estava bem descontada e com um múltiplo nominal baixo. Tá? Mas isso é uma ação aí que a gente sempre toma decisões de investimento e desinvestimento muito rápido, porque ela é muito nervosa. Tá? Então, a gente olha muito preço para ela, muito preço mesmo, claro, as mudanças de fundamento. Tá? Mas esse é um pouco o norte que a gente utiliza para dimensionar a posição da forma correta. Tá? E na questão de Petrobras, tá? O grande ponto, eu vou mostrar um gráfico de Petro. Tá? O grande pilar de Petrobras ainda, tá? Acaba sendo a questão do crescimento da produção. Mas o ponto é, quando a gente olha esse gráfico do canto superior direito, tá? Todas as empresas estão negociando no mesmo múltiplo. Todas elas estão baratas, com exceção da Exxon e da Chevron. Tá? Globalmente, o setor teve um D-rating por causa do preço do petróleo. Então, a questão de Petrobras, hoje, o caso de curto e médio prazo é um caso de preço de petróleo, para onde vai a curva longa do petróleo. Tá? Então, nós entendemos, como analistas investidores, que o petróleo de 20 e poucos dólares é insustentável porque você quebra boa parte da indústria, especialmente a indústria de xisto americana. Tá? E a Petrobras ela acaba sendo, de alguma forma, sobrevivente, porque ela acaba tendo um free cash flow operacional positivo, tá? Mesmo com petróleo aí de 25, 26 dólares. Tá? Então, ela acaba sendo um low cost producer da indústria. Tá? Então, mas ainda está muito refém ao preço do petróleo. Quando a gente voltar para preços do petróleo acima de 30 dólares, aí certamente a gente volta a repensar no caso microeconômico, né? Que é basicamente aí relacionado a melhora de governança, desalavancagem, desinvestimento dos ativos não estratégicos e afins. Tá? Então, hoje, Petrobras acaba sendo muito mais um play global do que um play micro fundamentado da gestão do Castelo Branco, tá? Como era no passado. Tá? Legal. A gente teve uma pergunta aqui bem interessante, certo? Falou aqui, Gabriel, dado que você seja um velho investor, mesmo que não seja o domínio de atuação do fundo, se vocês enxergam risco de choque de oferta casado com choque de demanda, ou um dos dois riscos, como vocês reagiriam? Tomariam alguma decisão de equity hedge? Fariam market time, caixa? E caso enxergassem esse risco, né? Então, qual o indicador vocês utilizariam assim para fazer análise de risco assim dessa forma, né? Tá. Então, na verdade, pode ser que, se você tem esses choques, a melhor coisa é você ter hedge, ter proteção, ter câmbio, ter juros. Mas, mais uma vez, qual que é meu círculo de competência? Olhar e investir em empresas e negócios. Eu não sei fazer hedge, eu não sei fazer short, eu não sei fazer juros, não sei fazer derivativo. Possivelmente, a hora que eu vou querer fazer essas estruturas vai ser um momento que eu estou com medo, que o mercado inteiro já fez e eu vou pagar o preço. Tá? Então, eu não sei. Infelizmente, eu não sei. Tá? Eu gostaria de ser um pouco mais completo, mas eu sei olhar e investir em negócios. Eu e o time. Tá? Então, eu faço isso há quase 20 anos, tá? 17 anos para ser mais preciso, e o time como um todo, de forma consolidada e combinada, 70 anos olhando ações Brasil. Tá? Só long. Então, eu não sei fazer short. Então, pode ser que um long bias, um equity hedge, um fundo macro ou qualquer outra coisa seja mais adequado para a realidade de volatilidade atual. Tá? Tudo bem, sem problema algum. O nosso fundo é esse e não vai mudar. Tá? A única coisa que a gente fez, tá, até recentemente, foi adaptar o nosso regulamento. A gente fez uma adaptação importante, porque o nosso fundo ele é enquadrado para fundo de previdência, tá, para fundos de pensão e RPPS. Tá? O grande ponto é que o RPPS nos impossibilitava de investir fora do Brasil. Tá? Então, a gente basicamente fez uma revisão do regulamento, tirou a elegibilidade dos RPPS. Tá? Então, hoje a gente pode investir em ações fora do Brasil, tá? Mas em ações fora do Brasil, ações brasileiras. Entenda-se, eu posso comprar hoje CZZ, tá? Eu posso comprar hoje a XP,
eu posso comprar hoje Arco Educação, eu posso comprar hoje Mercado Livre. São empresas que têm mais de 50% do seu faturamento relacionado ao Brasil. Tá? Então, essa foi a única restrição aí que a gente tirou do fundo, para de tal forma a gente ter um escopo um pouco mais amplo em cima de dificuldades que a gente teve aí de investimento aí nos últimos 2 anos. Tá? Então, seja em empresas de educação que foram listadas lá fora, seja até na XP. Eu gostaria de ter a possibilidade de investir em XP ou comparar XP com o BTG. Até mês passado eu não poderia. Tá? A partir da próxima semana eu já vou poder. Tá? É interessante que o Mercado Livre hoje já vale mais que Itaú, né? O Mercado Livre vale mais que Itaú. Mais Impressionante. Então, Impressionante. Foi um salto aí de 30%, né, do faturamento, do lucro, não cheguei a ver muito bem. Eu sei que teve um rally muito alto aí das ações recentemente no Mercado Livre. Teve. E vamos lembrar que Mercado Livre tem operação relevante não só no Brasil, né? Na Argentina. Sim. E o problema da Argentina é bem mais longo e bem pior do que o Brasil, né? A gente podia estar bem pior, né? A gente às vezes reclama de barriga cheia, né? Olhando para os irmãos. Não fala isso. Quando a gente acha que a gente está no fundo do buraco, a gente precisa ter certeza que a gente parou de cavar, né? A gente é bom a gente sempre olhar para a Argentina para saber para onde a gente não pode voltar, né? Eu vi muita gente falando, né, que se esse experimento que o BC está fazendo com o Brasil der certo, a gente vai ver outro Brasil, né? Agora, se der errado, a gente vê outra Argentina. A gente está em um momento agora delicado. É verdade. É verdade, eu tinha pensado dessa forma. Vou usar essa sua expressão agora. Ou a gente vai ter outro Brasil ou outra Argentina. Ótimo. Eu acho que é isso. Quer falar alguma coisa, Elisão? Só agradecer o Gabriel aí pelo tempo aí com a gente, sempre disponível. Agradecer a Fernanda também por conseguir agendar e encaixar o Gabriel na agenda dele esse evento. Obrigado, viu, Gabriel? Como sempre. Liso, se vocês precisarem de nós aí, a gente está às ordens, a gente gosta de conversar com vocês, bater papo. O grande objetivo é ter relacionamentos que nem a gente tem aí com vocês, com diversas outras pessoas, tá? Precisando, avisa a gente. Qualquer coisa, conta com a gente, Elise. Fernanda, obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigadão, Um abraço. Um abraço, tchau, tchau.